Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso evento O Melhor Texto da Sua Vida. Evento que eu pensei com muito carinho, com muito amor, para que você compreenda que escrever bem não é só uma questão de dom. Existe toda uma técnica, existe todo um conhecimento, toda uma engrenagem por trás de bons textos que, se você dominar, você certamente há de escrever textos excepcionais. Meu objetivo é que cada texto seu seja o melhor da sua vida. De maneira que alguém vai perguntar a você qual é o seu melhor texto, qual é o melhor texto da sua vida, e você vai responder o próximo. O próximo vai ser sempre o melhor. O próximo vai ser sempre aquele texto mais adequado à circunstância, escrito com as melhores palavras, feito de maneira intencional e de maneira consciente. Se eu tivesse que resumir em 3 grandes pilares o que eu vou trabalhar aqui hoje, eu diria que eles são clareza, precisão e impacto. Clareza, precisão e impacto. Nós certamente vamos falar de outras qualidades textuais também, mas essas, sem dúvida, são nevrálgicas no que diz respeito à construção de excelentes textos. Mas então, vamos lá. Como eu sei que quando a gente fala isso, né, olha, eu vou mostrar para você as engrenagens de um bom texto e tal, talvez isso soe uma coisa assim meio fosfórica, meio distante, talvez até filosófica. Eu quero mostrar na prática para você. E eu confesso para você que eu mudei o que eu diria neste evento de 2 dias para cá. De 2 dias para cá eu mudei completamente o que eu diria neste evento. Por quê? Porque no Dia das Crianças, né, do domingo, eu escrevi um texto, publiquei no Instagram, e este texto fez muito sucesso. Eu já estava com o escopo do nosso evento aqui pronto. E aí, quando eu vi o sucesso que este texto fez, eu falei, então é isso aqui que eu vou usar. É isso aqui que eu vou usar lá no Melhor Texto da Sua Vida. Porque eu quero mostrar para você algo prático, algo imediatamente aplicável, algo recente, fresco, acabou de acontecer comigo. E eu quero que você entenda o que é que fez com que este texto tenha feito tanto sucesso. Então, vamos lá. Antes de falar aí sobre as engrenagens do texto, eu quero lê-lo para você. Eu vou ler tudo de uma vez, vou ler o texto inteiro que eu fiz ali na descrição de uma foto, né, na legenda da foto, e você vai me dizer, eu publiquei esta foto que vai aparecer aqui na tela para você, que são os pezinhos dos meus filhos. Eu não mostro meus filhos nas redes sociais por uma série de razões. A Maria e o Antônio, ela tem 2 aninhos, ele tem quase 5 meses. Agora no dia... Hoje, dia 15, ele está fazendo hoje, inclusive, ele está fazendo 5 meses. E aí eu comento assim, olha, então vieram meus filhos e eu me assustei. Com suas mãozinhas gordas, eles cavaram em mim o que eu não tinha. Tempo, disposição, generosidade e paciência. Muita paciência. Eu os encaro e eles me encaram de volta com seus olhinhos bondosos que só veem meu eu atual. Eles não sabem quem já fui. De mim só conhecem a mamãe. A mamãe não teve tempo de nascer e crescer como eles. Teve de se criar às pressas e funcionar desde que chegaram. Descobri espantada. A mãe que eu acreditava não ser estava aqui, presa no arcabouço de meus medos e egoísmos. Meus filhos nasceram segurando a chave da existência que eu ignorava. Cuja existência eu ignorava. Agora os dias são infinitos e as noites agitadas. Agora minhas linhas finas se aprofundam com mais pressa e penso no que diria a mim de anos atrás. Antes de meus filhos, minha vida era minha, só minha. Meus pronomes eram eu, mim, comigo. Eu era um centro gravitacional de minhas próprias potencialidades. Parênteses aqui, tudo que eu tinha para realizar, eu realizava para mim e por mim. Eu tinha tempo para mim, embora achasse que não. Tinha noites de sono, embora reclamasse de alguma insônia. Tinha mais dinheiro para meus luxos, embora nunca fosse suficiente. Tinha tempo de sobra com meu marido, embora desperdiçássemos com inutilidades. Tinha tempo de trabalho, embora produzisse menos do que deveria. Tinha tempo de leitura, embora lesse menos do que deveria. Pensando bem, não sei o que eu diria para esse meu eu de antigamente. É difícil argumentar sobre transcendência com quem vive só de matéria. E filhos são transcendência pura. Materialmente, eles não dão, só levam. O que entregam, porém, não se pode medir com a régua do dinheiro. Eles nos devolvem outros pronomes, aqueles que nunca deveriam ter saído, mas sucumbiram ao pecado original.
O maior pecado dos homens é findar-se e definhar-se no eu. Filhos mergulham no inferno que fantasiamos com purpurina e nos mostram que precisamos sair de lá. Filhos lembram que nem tudo é investimento e precisa dar retorno. Filhos são o espelho invertido da nossa pressa. Eles crescem depressa e nós, ao lado deles, aprendemos enfim a demorar. O tempo que nos tomam é o mesmo que devolvem purificado, não em horas, mas em sentido. Bom, esse texto tem uma característica que é o fato de que ele é extremamente visceral. Não sei se você consegue perceber isso. Eu me sentei e escrevi este texto muito rápido, assim, coisa de, 25 minutos, meia hora eu já o tinha escrito, porque ele veio numa espécie de fluxo de consciência que eu fui organizando, né? Eu não o escrevi à maneira de um fluxo de consciência, mas eu o fui organizando. Só que eu tenho a plena convicção de que eu só consegui organizar este texto e escrevê-lo tão depressa por causa de algumas engrenagens que já estão automatizadas na minha cabeça. Do contrário, ele teria saído como um fluxo de consciência mesmo, ou seja, todo bagunçado. O pensamento veio à minha cabeça e eu escrevo, ele veio e eu escrevo, e aí vai ficando aquela coisa meio bagunçada, aquela coisa meio desorganizada, que provavelmente o interlocutor não entenderia com a visceralidade que eu queria que ele entendesse, que ele compreendesse. Talvez ele sorvesse com mais confusão do que propriamente com visceralidade. Para ele pegar essa visceralidade, ou seja, do meu interior para o seu interior diretamente, eu preciso construir essa ponte de palavras com a melhor escolha possível de palavras. E para que nós façamos isso, eu já quero começar aqui com você, eu queria que você anotasse, tá? Pegue aí papel e caneta, ou então escreva no seu bloco de notas, ou então faça aí um arquivo de Word, o seu como que chama? O seu Notion, por exemplo, né? Tem muita gente que gosta de usar esse programa, para que você tome nota do que eu vou dizer agora. Você precisa, antes de começar qualquer texto que vá ser para outros indivíduos, né? Diferente de um diário, por exemplo, um texto que vai ser lido por outros indivíduos, você precisa responder a 3 perguntas. Elas são fundamentais e intransponíveis, que são: primeira, para quem eu estou escrevendo? Quem é o meu interlocutor? Quem é essa pessoa do lado de lá? Qual é a realidade dela? Em que ela acredita? Quantos anos ela tem? O que é que ela vive? Qual é a experiência dela? Eu preciso de um avatar, percebe? Uma pessoa fictícia que eu possa imaginar do lado de lá, lendo o meu texto. Então, quem é essa pessoa? Nossa, Lara, mas um monte de gente leu esse texto. Você não tem um perfil específico, eu sei. Mas eu quero atingir um perfil muito específico. Eu não quero atingir a todas as pessoas. É aquele negócio. Quem quer atingir a todo mundo acaba não atingindo ninguém. Neste momento, enquanto eu estou conversando com você, nesta aula, neste nosso encontro, eu não quero atingir a todas as pessoas do mundo. Eu quero atingir a pessoas como você, que são interessadas em língua portuguesa, interessadas na formulação de um bom texto. Não é um interlocutor genérico, percebe? Não é todo mundo que é interessado nisso aqui. Então, o próprio título da aula, o melhor texto da sua vida, já é um título que exclui muita gente. Nem todo mundo quer escrever o melhor texto da vida. Faz sentido o que eu estou dizendo? Nem todo mundo quer escrever um texto que dirá o melhor texto da vida. Então a gente já exclui meio mundo aí, né? Segunda pergunta, e aí depois eu vou responder. Não, antes de passar para a segunda pergunta. Neste meu texto aqui, quem é o meu interlocutor? Quem é o meu avatar? Em quem eu estava pensando quando eu criei este texto? Muito simples. Eu estava pensando em figuras como a minha, que vivem a maternidade de maneira muito profunda, de maneira reflexiva, e percebendo com bastante clareza as dificuldades da maternidade, principalmente de uma pessoa que cresceu para não ser mãe. Eu tive uma criação que me ensinou a trabalhar. Você vai trabalhar, você vai ganhar seu dinheiro, aquele famoso mote, né? Vai ganhar seu direito para não depender de homem. Tenho certeza de que aqui um monte de mulher foi criada desse mesmo jeito. Eu não fui criada para ser feminina, maternal, para abraçar a minha feminilidade, para cuidar. Eu não aprendi a cuidar durante toda a minha vida. E eu não estou culpando ninguém, isso não é culpa da minha mãe, é mais um contexto social, enfim, nem vale a pena entrar aqui. Só que a maternidade veio, eu escolhi a maternidade. E eu a achei formidável. Eu achei essa maternidade maravilhosa. Mas isso não implica dizer que ela me seja quase, como que eu posso dizer assim, que ela não me seja esforçosa. Ela já seria esforçosa, mesmo para uma mulher criada para ser mãe.
Que dirá para uma mulher que não teve isso no seu imaginário, né? Não teve isso plantado no seu imaginário no decorrer da vida. Então, existe uma dificuldade, existe um desafio, mas existe ao mesmo tempo um arrebatamento, um maravilhamento, um caminho para a redenção para o qual eu nem sequer estava preparada. Então, para mim, assim, é tudo muito intenso, entendeu? O fato de que eu não estava tão preparada assim e me tornei preparada meio que do dia para a noite, porque a maternidade é isso, né? A gente não tem tempo de se preparar muito. Os filhos chegam, você vai aprendendo a ser mãe ali, ó, a todo vapor. E, ao mesmo tempo, eu jamais esperava que fosse ser algo tão impressionante para me tirar do egoísmo, uma força tão impressionante. Então, quem é a minha interlocutora? É a mulher que vive isso também. E eu garanto para você, pelos comentários que eu vou colocar aqui na tela para você ver, se você for pausando, você vai ver os comentários. Você vai perceber uma identificação enorme das mulheres. Eu acho que 100% dos comentários foram de mulheres, se eu não me engano, de mulheres se reconhecendo. Este reconhecimento tem tudo a ver com uma coisa que nós vamos trabalhar mais para frente, que é o impacto. Impacto tem tudo a ver com reconhecimento. Segundo ponto, o que eu quero que essa pessoa sinta ou entenda? Olha, eu quero que ela perceba que maternidade não é só cansaço e doação. Isso aí, qualquer pessoa que vive no mundo atual, que é praticamente assim um uníssono contra a maternidade, vai perceber que é, vai saber que é. Mas eu quero que você veja a maternidade como uma forma de transcendência. Então, esse é o meu objetivo, mostrar a transcendência, mostrar como a maternidade é capaz de verter muito mais do que apenas as nossas lágrimas, as nossas dúvidas. Não, ela é capaz de trazer para nós um passo à transcendência que talvez nenhuma outra atividade seja capaz de fazer. Vale muito a pena, é uma coisa maravilhosamente profunda. E, por fim, a última pergunta: qual é o melhor jeito de comunicar isso? E aqui eu quero que você olhe para mim, preste muita atenção. É aqui que a gente entra nas engrenagens. Qual é o melhor jeito de comunicar isso? Primeiro ponto, eu quero mostrar para você como não fazer. Como este texto não teria funcionado. Se em vez de escrever tudo o que eu escrevi, eu tivesse escrito assim, olha só, ser mãe é muito difícil, mas vale a pena. A gente aprende a ter paciência, a ser mais generosa e a pensar menos em si mesma. A vida muda completamente depois que os filhos nascem. E mesmo que o cansaço aumente, o amor que sentimos compensa tudo. Eles crescem rápido e por isso precisamos aproveitar cada momento, porque o tempo passa depressa demais. No fim, ser mãe é a maior bênção que existe. Está horrível isso aqui? Não. Está errado? Não tem nenhum erro de gramática aqui. Então não existe problema gramatical. Qual é o problema desse texto? Ele tem zero impacto. E ele tem zero impacto porque ele foi construído sobre uma base de puro clichê. Todas as frases praticamente aqui são clichê. Ser mãe é muito difícil, mas vale a pena. Quantas vezes já ouviu essa frase? Tudo que está aqui você já ouviu 1000 vezes. E clichê, pessoal, eu até tenho um texto sobre isso, que eu já até li no meu canal uma vez. Eu fiz uma leitura comentada. Clichê é uma espécie de paisagem textual desbotada. É como se você pintasse uma paisagem com as cores mais fracas que você tem. Você desbota a paisagem quando você faz isso. Então, clichê é aquela coisa que já foi repetida ad nauseam, né? A pessoa já viu aquilo tantas e tantas e tantas vezes que aquilo não tem mais nenhum impacto na vida dela. De maneira que o que um bom escritor faz não é apenas dizer coisas novas. É muito difícil nós dizermos coisas novas. Porque se você parar para pensar, as dúvidas do ser humano, as angústias, as alegrias, a busca pela felicidade, as questões existenciais do ser humano são as mesmas desde sempre, desde que nós nos entendemos por gente. Existe muito mais em comum entre nós e, sei lá, Aristóteles, entre nós e Jesus Cristo, ou as pessoas que viviam a época ao redor de Jesus Cristo, do que a gente imagina. Então o ser humano é o mesmo. As angústias do ser humano são as mesmas. É claro que o mundo em que nós vivemos, né, as características, os acidentes, ou seja, a forma que nós vemos hoje ao nosso redor, os prédios, a tecnologia, a cidade, a aglomeração, claro que isso tudo mudou, mas são jeitos diferentes de revelar para nós as mesmas questões existenciais do ser humano. Por que eu estou falando isso para você? Porque um bom texto não é necessariamente aquele que diz algo novo, mas aquilo que diz algo que
qualquer ser humano consegue reconhecer ao ler, fala, essa verdade aqui eu conheço. Eu reconheço essa verdade, eu me conecto com ela, mas faz isso de maneira diferente. Consegue explicar de uma maneira inovadora. É essa maneira inovadora que crava fundo na gente, que causa esse impacto na gente. Então você diz uma verdade de maneira inovadora, de maneira diferente, que eu consigo olhar e aquilo me prende. Percebeu? Mais pra frente eu vou falar mais sobre isso. Então, vamos lá. Neste meu texto aqui, eu me valio de uma linguagem simbólica, ela aparece várias vezes. O que é uma linguagem simbólica? O que é um símbolo, né? Um símbolo é uma matriz de intelecções, é uma matriz de referências. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, se eu pego, por exemplo, um crucifixo, tá aqui, ó, crucifixo. A cruz é um símbolo. Ela é um símbolo de quê? Ela é um símbolo de sofrimento, ela é um símbolo da vida de Cristo, ela é um símbolo de redenção, ela é um símbolo de um monte de coisas. Hoje em dia ela é símbolo de muito mais coisas, inclusive. Dependendo, sei lá, se nós tivermos as embarcações, por exemplo, tinham uma cruz como símbolo, então ela é símbolo de embarcações, das embarcações portuguesas, ela é símbolo de um monte de coisa. Símbolo de um colégio, eu consigo pensar aqui num colégio, que tem um crucifixo dentro de uma espécie de bandeira como seu símbolo. Então é uma matriz de intelecções, isso é um símbolo. O que é uma linguagem simbólica? É uma linguagem que vai se valendo de metáforas, justamente para contar aquilo que nós já reconhecemos intuitivamente, essa verdade que nós reconhecemos, mas de forma diferente. Então a linguagem simbólica é isso. Eu vou passar linha a linha aqui para a gente poder ver, tá? Mais uma característica desse texto, ele tem uma cadência, ele é quase uma oração, ele é quase uma liturgia, alternando frases curtas com frases longas. As frases curtas trazem ênfase, as frases longas trazem profundidade. Isso é interessante. Não frases enfadonhas, frases longas, né? E, obviamente, essa voz emocional. Essa voz emocional concorre bastante para que o texto se conecte com as pessoas, né? Então vamos lá, eu quero ir agora fazer um passeio muito rápido de parágrafo por parágrafo deste texto e eu quero que você perceba que são características que você, aí do seu lado, consegue replicar nos seus textos. Então vamos lá. O texto começa assim então. Então vieram meus filhos e eu me assustei. Com suas mãozinhas gordas, eles cavaram em mim o que eu não tinha. Tempo, disposição, generosidade e paciência. Muita paciência. Primeiro ponto. Eu já começo com então. Isso não é algo comum, percebe? Claro, posso começar a minha dissertação do vestibular assim? Não faça isso. Isso aqui é um texto literário. É um texto que trabalha a literatura, ou seja, ele trabalha a arte de escrever. A arte de escrever tem certas liberdades que textos técnicos não podem ter. Textos técnicos precisam seguir uma série de formalidades. Não é o caso aqui. E qual foi o objetivo de eu começar com então? Então vieram meus filhos e eu me assustei. O objetivo é justamente mostrar assim, ó, minha vida estava transcorrendo, minha vida estava acontecendo. Eles entraram no meio de uma vida que estava num fluxo contínuo. Então estava rolando a minha vida, então eles entraram. Pegou o bonde andando, entendeu? Este então tem justamente esse objetivo. E eu me assustei, aqui já existe uma quebra de expectativa. Na maioria das vezes, quando nós mulheres falamos de maternidade, nós falamos de maneira muito poética, muito fofa. E a minha vida nunca mais foi a mesma, foi maravilhosa, tá. Quando eu falo que eu me assustei, isso já gera como assim me assustei? Com suas mãozinhas gordas, eles cavaram o que eu não tinha. Aqui existe uma quebra de expectativa. Como que você cava algo que ele não tem, que eu não tenho? Percebe? É um paradoxo. Então eles fizeram surgir algo que eu não tinha, paradoxalmente, né? E é claro que existem essas imagens que acabam sendo conflitantes, mas propositalmente. Mãozinhas gordas traz uma imagem fofinha, mas essas mãos cavaram. Geralmente essas mãozinhas recebem. Elas recebem carinho, elas recebem alimento, elas recebem porque elas não têm força para muito. Mas aqui eu falo que elas cavaram. Isso já gera uma quebra de expectativa. Consegue perceber? E a última frase, né? Disposição, generosidade e paciência. Ponto. Muita paciência. Essa frase repetindo, essa frase curta, repetindo o que eu disse anteriormente, traz o que eu disse, né? Traz a questão da ênfase. Próximo parágrafo. Eu os encaro. E eles me encaram de volta com seus olhinhos bondosos que só veem meu eu atual. Eles não sabem quem já fui. De mim só conhecem a mamãe. Primeiro existe uma questão de espelhamento aqui, né? Eu os encaro e eles me encaram de volta. E o fato de eles me encararem de volta
mostra um monte de imagem que talvez eu não estivesse preparada para ver, mas que eu tenho de ver dada a circunstância. Não tem tempo de eu me preparar mais para isso. Eu vou ter que enxergar isso aqui imediatamente. Então eles olham e eles me encaram de volta com seus olhinhos bondosos que só veem meu eu atual. Ponto e vírgula, uma pontuação mais rica, né? Não é uma pontuação pobre que se resume só a pontos, vírgulas, pontos, vírgulas, não, aqui é um ponto e vírgula. Eles não sabem que eu fui, de mim só conhecem a mamãe. Aqui existe uma metonímia. Essa exploração metonímica, lembrando que metonímia, pessoal, é uma aproximação por contiguidade. O que isso significa? Significa que você está trabalhando com elementos que têm algo em comum, mas que não são a mesma coisa. Mas é justamente nessa proximidade que você está se ancorando. A figura mamãe é uma coisa, Lara é outra coisa. Só que uma parte da Lara é mamãe. Entendeu? Tem uma parte da Lara que não é mamãe, que é a maior parte. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou neta, eu sou professora, eu tenho vários outros personagens que eu desempenho. Várias outras personas que eu desempenho na minha vida. Mamãe é uma dessas facetas. Então, quando eu resumo aqui, olha, meus filhos só conhecem quem é a mamãe. Eu estou me valendo de uma metonímia, que você conhece, a parte pelo todo. Lembra disso? A parte pelo todo, que você já viu na sua escola? Então tá aqui, ó. De mim, eles conhecem só a mamãe. Continuando, então. A mamãe não teve tempo de nascer e crescer como eles. Teve de se criar às pressas e funcionar desde que chegaram. Descobri espantada. A mãe que eu acreditava não ser, estava aqui, presa no calabouço de meus medos e egoísmos. Meus filhos nasceram segurando a chave cuja existência eu ignorava. Então, olha só. Primeira coisa aqui é que existe uma antítese. Enquanto eles tiveram tempo de se formar no meu ventre e nasceram e foram se desenvolvendo devagarzinho, dia após dia, a mamãe teve que nascer de uma vez. Então existe uma contraposição de ideias. A ideia de quem teve tempo para aprender a ser filhinho e a ideia de quem não teve tempo para aprender a ser mamãe. Teve que se virar ali nos 30. Então teve que se criar às pressas e funcionar desde que chegaram. Descobri espantada, 2 pontos. Aqui, pessoal, a força dos 2 pontos. As pessoas ignoram essa pontuação. Não é à toa que eu tenho um curso inteiro de pontuação, inclusive. Pontuação é uma coisa poderosíssima. 2 pontos são verdadeiros abre-alas dentro dos textos. E a maioria das pessoas nem usam 2 pontos, travessão, ponto e vírgula. Nós temos uma pontuação tão rica, tão vasta, tão poderosa. Aqui eu uso 2 vezes, ó. 2 pontos. Teve de se criar às pressas e descobri espantada. 2 pontos. Tcharam! O que é que eu descobri? A mãe que eu acreditava não ser estava aqui, presa no calabouço de meus medos e egoísmos. Então aqui existe uma revelação de quebra de expectativa. Eu esperava que eu não fosse dar conta de ser mãe, mas eu descubro que eu dou conta. E quem é que tem a chave? Aí vem de novo o simbolismo, vem de novo a metáfora. As crianças que nasceram, meus filhos. Meus filhos vieram com a chave e eles abriram daquele calabouço, aliás, e libertaram a mãe que estava presa ali o tempo inteiro. Essa imagem é muito forte para quem é mãe. Porque, de fato, quando os filhos nascem, você percebe que, de alguma forma miraculosa, você sabe o que tem que fazer, você percebe, meu Deus, essa mãe já existia aqui, ela só estava presa, ela só estava silenciada, ela precisava dessa oportunidade. E quem é que chega com essa chave? Quem é que chega com essa oportunidade? Evidentemente, os próprios filhos. Então, existe toda uma imagem simbólica aqui, inovadora, digamos assim, né? Veja, é claro que quando eu digo que a ideia é inovadora, não estou falando que ninguém nunca usou a metáfora de um calabouço, não é isso. O que eu estou dizendo é que ela não é frequentemente usada nesse tipo de contexto. Percebeu? Então, acaba sendo surpreendente que se fale em calabouço quando se fala em maternidade. Porque geralmente as metáforas ligadas à maternidade são metáforas muito doces, são metáforas mais meigas, menos bruscas, menos cruas, digamos assim. E esse contraste é um dos responsáveis por causar o impacto que eu falei anteriormente, que é esse susto, a pessoa fala, nossa, pera, ela precisa ler de novo para poder internalizar aquilo. E ela fica de fato impactada. Aí aqui vem uma série de repetições em paralelo, né? Agora os dias são infinitos e as noites agitadas. Agora minhas linhas finas se aprofundam com mais pressa. Também é um jeito metonímico de dizer que eu estou envelhecendo mais rápido. E penso no que diria a mim de anos atrás. Antes de meus filhos, minha vida era só minha. Meus pronomes eram eu, mim, comigo. Eu era o centro gravitacional de minhas próprias potencialidades. Isso aqui tem tudo a ver com a minha profissão.
Então, que eu fale de... Claro, isso valeria para qualquer pessoa falando, mas que eu fale de pronomes, os meus pronomes eram eu, mim, comigo, isso faz ainda mais sentido, dado que eu sou professora de língua portuguesa. Então, eu acabo me valendo de outra metonímia, referente aí aos pronomes, que se você fosse médico, você poderia, ou médica, você poderia fazer uma analogia com o seu campo de atuação. Uma advogada, uma engenheira com o seu campo de atuação. E aí você poderia pensar em que você poderia dizer a respeito disso. Então veja como essas construções simbólicas e, de certa forma, belas e surpreendentes, elas podem ser procuradas em qualquer lugar. Quem é que pensaria em associar aula de gramática, os pronomes, por exemplo, pronomes pessoais, à questão da maternidade? Então, é uma aproximação improvável e essa improbabilidade faz com que o leitor se surpreenda, porque ele é, entre aspas, pego de calça curta, percebe? Ele é surpreendido. Então, essa gramática a serviço do sentido, né? Próximo parágrafo, pensando bem, não sei o que eu diria, para o meu eu do passado. É difícil argumentar sobre transcendência com quem só vive de matéria. E filhos são transcendência pura. De novo, os 2 pontos. Materialmente, eles não dão, só levam. Então, aqui existe um pensamento que claramente foi criado na hora que eu estava escrevendo. Eu coloco, pensando bem, não sei o que eu diria. Esse pensamento aparentemente criado ali na hora, né? Você nunca vai saber se foi criado de fato, se ele foi pensado antes, se foi escrito ali, mas ele quer parecer ter sido pensado ali na hora. Ele cria uma intimidade. Você vê que é uma linguagem mais informal, né? Esse pensando bem é uma linguagem mais informal, que dentro de textos mais densos, essa quebra, quando feita de maneira intencional, de maneira estratégica, pode gerar mais proximidade. Então, eu vinha numa construção mais densa, eu vinha numa construção mais metafórica, mais difícil, mais profunda, e de repente eu venho pensando bem, não sei o que eu diria. Confesso uma vulnerabilidade, confesso aqui, sei lá o que eu diria, como se eu estivesse numa mesa de bar com uma amiga. E esse híbrido de tom, essa mistura de tom, acaba por gerar uma proximidade e quebrar um pouco aquela densidade que vinha se construindo até então, né? Existe uma antítese aqui também, né? Uma antítese mais rigorosa. Então, eu falo sobre transcendência e logo depois eu falo sobre matéria. Então, existe uma oposição entre essas duas ideias. E quando eu falo eles não dão, só levam, esse é um exemplo clássico de economia e impacto. Então, os filhos, olha lá, eles não dão, só levam. Em termos materiais, como que eu posso resumir o que os filhos fazem? Eles não dão, só levam. 2 verbos, sem muito frufru. Poderia falar assim, ó, porque você precisa gastar com fralda, lenço, leite, mamadeira, roupa, babá, que mais? E tudo mais que a gente precisa gastar. E eles não nos dão nada em troca. Mas eu não preciso. Você vai saber do que eu estou falando. Eu deixo uma lacuna para que você preencha, de maneira que, de alguma forma, você também é coautor do texto, percebe? Sempre existe esse espaço para que os nossos leitores, os nossos ouvintes, sejam, de alguma forma, coautores do texto. Por isso que o entendimento nunca é o mesmo para todo mundo. Porque as imagens que se constroem na sua cabeça dependem do seu repertório. E as imagens que se constroem na cabeça do outro dependem do repertório do outro. Por isso que é preciso que você tenha uma espécie de avatar geral, para que essa imagem não seja tão diferente, né? Para que ela não seja tão diferente. O que entregam, porém, não se pode medir com a régua do dinheiro. Aqui já é mais lugar comum, mas é uma imagem importante também, a questão da régua, né? mais palpável, mais concreta. Eles nos devolvem outros pronomes. Aqui eu retomo o que eu disse anteriormente. Aqueles que nunca deveriam ter saído, mas que sucumbiram ao pecado original. Aqui uma nota importante. Essa ideia de retomar o que já foi dito anteriormente, de amarrar uma só ideia que permeie o seu texto inteiro, uma espécie de linha de costura, digamos assim, isso é interessantíssimo para quem está lendo. Porque a pessoa nota que você tem uma linha condutora, você tem um fio condutor de raciocínio. Por isso que uma das maiores técnicas de copywriting, você já deve ter visto isso, quem aqui estuda copy, é você abrir e fechar falando a mesma coisa, retomando o mesmo tema. Você abre com um tema, abre com uma ideia e você fecha retomando aquela mesma ideia. Isso dá uma noção de que você tem controle do seu discurso, tem controle do seu pensamento. Eu me lembro uma vez aqui que eu fui a uma palestra de
de uma pessoa que teoricamente é uma filósofa, né? É um filósofo brasileiro, mas assim, ele não é bom, sabe? Eu não vou falar, o meu objetivo aqui não é criar polêmica. Mas eu lembro que ele perguntava várias vezes durante a palestra por que fazemos o que fazemos. Então, por que fazemos o que fazemos? Então, por que fazemos o que fazemos? E isso eu fui percebendo claramente que não tinha muita densidade no que ele estava falando. Não era algo, como que eu posso dizer? Não colaborou muito para a vida de ninguém que estava ali. Era todo um bando de lugar comum, um bando de clichê. Mas como ele foi construindo a tessitura da palestra dele, com essa repetição de por que fazemos o que fazemos, isso deu a sensação de que ele tinha controle do discurso. De que ele estava falando uma coisa relevante. Tão relevante que precisava ser repetida a todo momento para que você internalizasse. Entendeu? Então essa retomada é bastante útil. Continuando. O maior pecado dos homens é findar-se e definhar-se no eu. Essa frase veio solta no texto. Ela veio uma frase sozinha constituindo um parágrafo inteiro. Lara, é possível isso? É perfeitamente possível. Não há nenhum problema. Qual é o objetivo desta frase ter vindo sozinha? Destaque, ênfase. Além do que, eu uso 2 verbos de primeira conjugação, ou seja, 2 verbos terminados em ar. Findar-se e definhar-se. 2 verbos que não são usuais. Não são usuais. Não são verbos tipo amar, sonhar e assim por diante. Findar-se e definhar-se são 2 verbos construídos em paralelo. Os 2 trabalham com pronome se. Os 2 são de primeira conjugação. Então isso acaba criando uma cadência na leitura. Vira um aforismo. O que é um aforismo? É uma frase com bastante efeito que carrega uma verdade universal, digamos assim. A maioria dos escritores tem vários aforismos. Machado de Assis e Nelson Rodrigues têm talvez os mais conhecidos, né? Eu tenho certeza de que você já viu vários aforismos deles por aí. Então são essas frases fortes que sintetizam verdades universais, digamos assim. Só que elas têm que ser fortes do ponto de vista formal também. Elas têm que ser bem construídas. Por isso que elas precisam trabalhar com esse tipo de técnica. Por exemplo, eu trabalhei com 2 verbos aqui, pouco usuais, então eles são marcantes, que têm o mesmo tipo de estrutura, que são verbos de primeira conjugação. Tá bom? Nananã, e falando, é claro, né, uma coisa profunda, uma coisa densa, não é uma coisa superficial, digamos assim. Filhos mergulham no inferno que fantasiamos com purpurina. Até tô aqui pensando que, ao vivo, hein? Tô aqui pensando que seria melhor se estivesse escrito, em vez de fantasiamos, que decoramos. Já que o inferno é um lugar, ainda que virtual, filhos mergulham no inferno que decoramos, ficaria melhor. Se eu fosse reescrever agora, eu colocaria decoramos. Que decoramos com purpurina e nos mostram que precisamos sair de lá. Por quê, né? Aqui existe uma imagem forte, uma metáfora forte. Nós vivemos no inferno do eu, nós vivemos no inferno do egoísmo, mas nós não declaramos nem percebemos isso. Pelo contrário, nós decoramos esse inferno com purpurina e a gente se sente muito confortável lá. Por quê? Porque você está se enganando, né? Está se auto-enganando. E aí os filhos fazem você se lembrar de que você precisa sair de lá. Porque eles obrigam você a não ser mais egoísta. Não tem espaço para egoísmo depois que você vira mãe, depois que você vira pai. A não ser que seja um psicopata, né? Filhos lembram que nem tudo é investimento e precisa dar retorno. Filhos são o espelho invertido da nossa pressa. Eles crescem depressa, e aqui pressa e depressa, criando este ritmo no texto, e nós, ao lado deles, aprendemos, enfim, a demorar. De novo, a imagem antitética. A antítese é muito forte em termos de figura de linguagem, essas oposições ideológicas. O tempo que os filhos, nos tomam é o mesmo que devolvem purificado. Tomar e devolver. Mais uma vez, a antítese. Não em horas, mas em sentido. Então, eles purificam o nosso tempo e nos devolvem este tempo em termos de sentido, de maneira que eu consigo olhar para trás e penso, eu não ganhei mais horas, mas eu tenho as horas gastas com muito mais sentido. Né? Então, eles purificam, eles depuram o sentido das nossas horas. Fora que a repetição de filhos aqui, filhos mergulham no inferno, filhos lembram que nem tudo, filhos são o espelho invertido da nossa pressa. Isso acaba criando aquela cadência de liturgia, novamente. É como se fosse uma litania, uma liturgia, uma espécie mesmo de oração. Essa repetição, quem aqui já viu Salmos, por exemplo, sabe como os Salmos trabalham com repetição. Dentro da gramática, isso se chama anáfora, tá? Essa repetição em paralelo, esse paralelismo de repetição, nós chamamos de anáfora.
E aqui eu quero abrir parênteses para desenvolver um pouco mais a ideia de impacto que eu mencionei anteriormente. Eu até anotei aqui, eu quero ler para você porque eu não quero perder nenhum tópico, nenhuma palavra disso que eu escrevi porque ficou bom. Falei assim, olha, impacto é a experiência de interrupção que o texto provoca no leitor. O leitor está lendo, de repente ele faz assim, ó, ele para deglutir aquilo, ele quase se assusta. É o instante em que o leitor para, mentalmente ou emocionalmente, porque algo foi dito de modo tão preciso, tão inevitável, que o obriga a ver o que já conhecia antes como se fosse novo. Então, no caso deste texto da maternidade, eu tenho certeza de que tudo ali já era conhecido, tanto é que aquela versão clichê, todo mundo olha e fala, ok, isso já foi dito 1 milhão de vezes, mas aquilo faz você parar e lançar um novo olhar sobre aquela questão. Veja, é claro que algo pode impactar você de maneira negativa. Então, se eu chego gritando na sua cabeça, por exemplo, eu fiquei impactado. Por quê? Porque a mulher veio gritando na minha cabeça. Aqui eu estou falando de um impacto positivo dentro do seu texto, obviamente. De maneira prática, trazendo isso para a prática, como eu posso obter esse impacto? Eu listo aqui 3 formas, que combinadas melhor ainda. Primeiro, você enuncia algo que é verdadeiro. Uma verdade que ecoa no interior do outro. O outro olha e fala assim, meu Deus, eu reconheço isso como verdadeiro. Isso não necessariamente significa que seja confortável. Muitas vezes eu reconheço algo desconfortável dentro de mim, mas é tão verdadeiro que é inevitável. Segundo, uma surpresa formal. A forma como você enuncia essa verdade é uma forma surpreendente. Ela procura meios de chegar até você que não foram usados até então, como eu disse anteriormente. E o terceiro ponto é a precisão rítmica, é a cadência. Para isso você precisa usar as melhores palavras, você precisa explorar a pontuação, você precisa saber escolher de maneira intencional quando usar uma frase curta e impactante para ênfase, quando usar uma frase mais longa para explicação, para aproximação, para construção da densidade do texto. E essas escolhas dependem do seu conhecimento a respeito da língua. Quanto de vocabulário você tem? Qual é o seu repertório imaginário? O que é que você tem dentro da sua cabeça para buscar em termos de construção textual e em termos de enunciação de verdade? O que é que você tem para dizer? Percebe? Isso tudo é construível, digamos assim. Não são apenas dons. É claro que existem aqueles que escrevem com dom, né? Existem aquelas pessoas que já naturalmente nascem com uma inclinação para escrever com brilhantismo. Há vários autores que são assim, autores consagrados, mas há também aqueles autores que se sentam e escrevem. Eu me lembro aqui, eu vou citar 2 exemplos, um exemplo culto e um exemplo definitivamente não culto, mas de pessoas que funcionam da mesma maneira. O Stephen King, naquele livro dele chamado On Writing, ele conta como ele tem hora de sentar para escrever e hora de se levantar. E às vezes ele diz que se senta e não tem muito a escrever, porque não está com muita inspiração, nada. O Tolkien era assim também. Lembrei disso, o Tolkien sentava, tinha um período para escrever e quando dava a hora ele levantava, ou seja, ele levava a escrita como um ofício. Essa pessoa ela não tem só dom, percebe? Ela também tem uma disciplina, ela tem um conhecimento técnico, ela tem uma formalidade para poder executar aquela tarefa. Sabe quem era assim também? O Eminem. É assim, né? Tá vivo. O Eminem é assim. O rapper. Não estou entrando aqui no mérito, você gosta, não gosta dele e tudo mais, mas não resta dúvida de que é um homem reconhecido naquilo que ele se dispõe a fazer e é um homem que tem bastante disciplina. Uma vez ele foi gravar com aquele Akon, sabe o Akon? Tem uma música dos dois, que é uma música bem famosa. E o Akon disse que chegou ao estúdio, tipo, 10 da noite, mais ou menos, e o Eminem falou, tchau, cara, até amanhã, amanhã de manhã eu tô aqui às 8 da manhã. E o Akon falou, não, mas nós não vamos virar à noite fazendo composição juntos, escrevendo, ele falou, não, eu tenho família. Tem esposa, tem filha, eu vou pra minha casa agora e vou dormir, e vou ficar com a minha família. Não lembro se ele tinha esposa, para falar a verdade, sabe? Mas eu lembro que ele tinha todos os compromissos familiares dele. E ele foi para casa, no outro dia, 8 horas, ele estava lá, das 8 ao meio-dia, foi para casa de novo, voltou, acho que das 3 às 6, uma coisa assim, e fez formalmente tudo aquilo. Então, quer dizer, o que eu quero dizer para você é que existe um jeito técnico de você conduzir a produção do seu texto. Não é apenas dom, né? Embora, é claro, dons existam. Agora, eu quero dizer para você que, Lara, tá, mas eu não tenho objetivo nenhum
de escrever um texto poético como esse, falando sobre maternidade. Eu trabalho na contabilidade de uma empresa. Eu escrevo relatório. Lara, eu sou engenheira. Eu trabalho, sei lá, na empresa tal. Eu preciso escrever e-mails e WhatsApps. O que eu quero dizer para você é que a engenharia por trás da construção de um bom texto é a mesma para todos os textos. Em todos os textos você tem que fazer aquelas mesmas perguntas. Quem é o seu interlocutor? O que você quer provocar no seu interlocutor e quais são as melhores palavras para isso? Como você vai dizer essa mensagem da melhor forma possível? Eu peguei aqui um exemplo que eu até levei lá para o Instagram e pedi para o pessoal me mandar alguns textinhos, que eu falei assim, ó, me venda uma calça de ginástica. Vou trazer para bem trivial aqui, tá? E aí algumas pessoas me mandaram uns textos muito bons, eu peguei 2, dei só umas adaptadinhas aqui para eles ficarem melhores, mas são textos que vieram de lá. Então, 2 pessoas me venderam a ideia de uma calça de ginástica. Veja, não é o tecido, não é o nível de compressão, não é isso. Eu quero vender para você a ideia, o conceito de uma calça de ginástica. E aí, primeiro jeito de vender, olha só. Toda mulher tem uma peça de roupa que resolve o dia. Mulherada que tá aí, olha se isso aqui não soa bem para nós. É a que veste bem, não aperta, não sobra, não distrai, só acompanha. Aquela roupa que você veste e vai, meu Deus, não preocupa, é tão bom ter essa roupa. A calça adapta nasceu para isso. Acompanha o corpo em cada gesto com leveza, firme, discreta e leve, como você. Beleza? Guarde isso aí dessa calça. Agora eu vou vender essa calça de um jeito diferente para você. Tem roupa que muda nosso humor, né? A calça adapta é uma delas. Veste fácil, valoriza o corpo e acompanha a correria sem perder o estilo. Leve, firme e linda. Tudo ao mesmo tempo, como você. Porque quando a roupa acerta, o dia começa certo também. Meus queridos, qual desses 2 jeitos é melhor? Nenhum dos 2 é melhor, entende? Eles estão falando com públicos completamente diferentes. Veja, o primeiro fala assim, ó, toda mulher tem uma peça de roupa que resolve o dia. Aquela mulher prática, ó, quero resolver o dia. Resolver é uma palavra muito boa. É a que veste tão bem, não aperta, não sobra, não distrai, só acompanha. Tá lá, ó, vamos resolver. Prática. A calça adapta nasceu para isso. Acompanha o corpo em cada gesto com leveza. Agora aqui você ganha o coração da mulherada. Firme, discreta e leve como você. Com quem eu estou falando? Não estou falando com uma mulher espalhafatosa. Eu estou falando provavelmente com uma mulher madura. Por quê? Porque ela é mais prática, firme, discreta e leve. É com essa mulher que eu estou falando. É com essa mulher, é uma mulher madura que já está resolvendo as coisas do dia a dia. Ela não está preocupada em ser simplesmente linda e fitness e ter um look novo no armário dela. Agora, olha a diferença para essa mulher aqui, ó. Tem roupa que muda o nosso humor, né? O tom já é muito mais conversacional, é muito mais informal. Muito provavelmente a interlocutora deste texto, o avatar deste texto, desta venda aqui, é uma mocinha mais nova, uma patricinha. Então, olha, tem roupa que muda o nosso humor, né? A calça adapta é uma delas. Veste fácil, valoriza o corpo, acompanha a correria sem perder o estilo. É aquela patricinha mais urbana, acompanha a correria e tal, tá sempre correndo, a mochilinha da Nike, aquela coisa toda. Leve, firme e linda, tudo ao mesmo tempo como você. Porque quando a roupa acerta, o dia começa certo também. Então veja que aqui é uma calça que, ok, ela é funcional, ela vai te acompanhar o tempo inteiro, mas ela é linda. Acerta o humor. Olha como são coisas diferentes, percebe? Provavelmente conversando com um público mais jovem aqui. Perceba, portanto, que a gente continua atuando nas 3 perguntas. Então vamos lá. Calça adapta para aquela mulher madura. Para quem eu estou escrevendo? Para uma mulher que já está no mercado de trabalho, uma mulher mais velha no sentido assim, já está no mercado de trabalho, mais madura, uma mulher discreta, uma mulher prática que quer resolver a vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu quero que essa pessoa sinta? Eu quero que ela sinta que ela pode contar com essa calça, que essa calça vai ajudar a funcionalidade do dia dela. Essa calça vai resolver os problemas dela. Pelo menos aquela parte referente ali à vestimenta. Qual o melhor jeito de comunicar isso? Mostrando que a calça tem as mesmas características que ela. Quais são essas características? Olha lá. Firme, discreta e leve, como você. Percebeu? De um para o outro, eu troquei o discreta por linda,
para conversar com a Patricinha. A linguagem da Patricinha é uma linguagem muito mais informal, uma linguagem que me aproxima muito mais dela. Quando eu falo de humor, quando eu falo que quando a roupa acerta no começo do dia, o dia vai todo certo, eu sou muito mais sentimental, percebe? Eu vou muito mais apelar para os sentimentos do que propriamente para a funcionalidade do dia a dia. Quando eu uso o adjetivo linda, eu estou pegando a Patricinha. Quando eu coloco essa coisa da correria do dia a dia, eu também estou pegando essa mulher mais cosmopolita, essa mulher mais urbana. Então veja como são mudanças sutis, pero no mucho. Elas são sutis, mas elas fazem com que você mude o objetivo da sua comunicação. E nada disso pode ser de forma aleatória. Eu peguei mais um exemplo aqui. Houve uma época em que eu fazia diariamente um quadro no meu Instagram. Eu até estava pensando em voltar a fazer isso, sabe? Mas agora com os meus bebês é mais difícil, porque às vezes um acorda, dorme, não consigo ter um horário rígido, fixo. Mas eu tinha um quadro chamado A Hora da Escrita. E ali as pessoas mandavam textos e eu propunha reescritas desses textos e explicando quais são as qualidades textuais, mais ou menos assim, como eu vou fazer aqui agora com vocês, né? Peguei um exemplo que veio justamente de lá. E aí, este texto, olha como agora nós vamos para um contexto completamente diferente, nós vamos para o trabalho. Este texto era a resposta à pergunta: por que você quer participar do projeto como auxiliar de pesquisa? Era uma mocinha que estava fazendo a sua inscrição. O pessoal hoje usa a palavra aplicação de forma equivocada para isso, né? Tipo application do inglês. Mas ela estava se inscrevendo para uma vaga de auxiliar de pesquisa. E aí havia a seguinte pergunta: por que você quer participar do projeto como auxiliar de pesquisa? E ela respondeu da seguinte maneira: porque eu tenho interesse na área de reabilitação cardiopulmonar. Além disso, quero ampliar minha experiência em relação ao assunto participando como auxiliar de pesquisa. Com essa vaga, terei a oportunidade de compreender melhor a avaliação de treino intervalado de alta intensidade em adultos hipertensos, bem como somar com o progresso do projeto. Meus queridos, qual é o problema deste texto? Vamos lá, vamos voltar àquelas perguntas. Com quem eu estou conversando? Eu estou conversando com as pessoas que vão me admitir, que eu espero, me admitam neste projeto como auxiliar de pesquisa. Tá. O que é que eu quero que essa pessoa sinta? Eu quero que ela sinta vontade de me contratar. É isso que eu quero que ela sinta. Eu quero que ela olhe e fale: caramba, essa daqui eu quero contratar. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Contando quais são as vantagens para mim. Eu quero que você me contrate. Deixa eu me contar para você o que é que eu vou ganhar quando você me contratar. Porque é isso que ela fez. Olha aqui, ó. Porque eu tenho interesse na área de reabilitação cardiopulmonar. Além disso, eu quero ampliar a minha experiência em relação ao assunto participando como auxiliar de pesquisa. Com essa vaga, eu terei a oportunidade de compreender melhor a avaliação de treino intervalado de alta intensidade em adultos hipertensos, bem como, só no finalzinho, somar com o progresso do projeto. Muito genérico. Como que eu vou somar? Então, a grande questão é, se eu quero que você sinta vontade de me contratar, eu tenho que contar para você o que é que você ganha. Entendeu? Fez sentido? É um objetivo muito diferente do objetivo do texto da mãe. O objetivo do texto da mãe era confessional, porque eu queria que eu fizesse uma confissão falando de mim, mas que essa confissão fosse vista como o eu de cada uma das mulheres. Então, cada uma das mulheres olham para aquela confissão e se colocam no lugar daquele eu. Percebe? Não é o caso aqui. Aqui é muito mais objetivo. Então, qual foi a minha solução de reescrita, né? Minha proposição de reescrita? Tenho interesse em reabilitação cardiopulmonar, tema que já estudei com profundidade. Então, aqui eu começo a falar sobre a minha autoridade, que você ganha com isso. Você ganha. Por isso, acredito poder contribuir com o projeto. Aí, olha só. Contribuir com o projeto é amplo demais. Como que eu posso contribuir com o projeto? Vamos especificar? Tanto no levantamento bibliográfico, quanto na análise dos resultados. Já estudei muito isso. Como que eu posso contribuir? Levantamento bibliográfico, eu tenho bibliografia sobre o assunto que eu já estudei. Como com a análise dos resultados. Eu tenho experiência nisso. Por quê? Que eu consigo analisar resultados? Porque eu já estudei bastante a respeito do assunto. Além disso, desejo integrar o conhecimento teórico à vivência prática, para compreender de modo mais concreto a avaliação de treino intervalado de alta intensidade em adultos hipertensos, área em que pretendo concentrar minha trajetória profissional. E aqui ela de fato falou mais a respeito de si mesma. Mas quer dizer, ela só falou a respeito de si mesma
Porque ela está mostrando para você que ela almeja lá na frente ter isso como experiência profissional para ela, e isso é o objetivo da vida dela, o objetivo profissional da vida dela. O que ela está te contando nas entrelinhas? Ela vai levar isso a sério. Mas neste caminho, enquanto ela leva esse trabalho a sério, como auxiliar de pesquisa, ela tem muito a oferecer para você. Percebeu a sacada? Se eu tivesse que traduzir isso de maneira ultra simplificada, eu diria: esse é o objetivo profissional da minha vida, pelo menos no curto, médio, no médio prazo. Esse é o objetivo profissional da minha vida, então eu vou levar muito a sério. Agora, além de eu levar a sério, eu tenho com o que contribuir aqui. Por quê? Porque eu já estudei isso com profundidade. E eu vou contar para você exatamente onde eu vou contribuir. Levantamento bibliográfico e análise de resultados. Olha como a coisa fica muito mais palpável, muito mais concreta. Mas por que é que isso foi possível? Isso só foi possível porque essa pessoa pensou no texto antes de escrever. Ela não começou. Há uma frase do professor Otton Garcia, que é aquele que escreveu um manual famoso, muito conhecido no Brasil, chamado Comunicação em Prosa Moderna. E ele tem uma frase que inicia um dos seus capítulos mais famosos, e a frase é: aprender a escrever é aprender a pensar. Essas atividades, pessoal, a fala, a escrita e o pensamento, todas elas têm como eixo uma coisa, que é a palavra. Eu penso por meio de palavras, eu escrevo por meio de palavras e eu falo por meio de palavras. De maneira que quando eu melhoro minha capacidade de articulação verbal, eu automaticamente melhoro a formulação dos meus pensamentos e automaticamente melhoro a minha escrita. Essas coisas são interdependentes. Consegue perceber? Você consegue falar com mais clareza quanto mais você pensar com clareza. E automaticamente, quanto mais você pensa com clareza, mais claros e melhores e mais bem construídos vão ser os seus textos. Mas é claro que para isso você precisa dominar as palavras. Como que você vai dominar as palavras, né? Primeiro, com técnica, estudando sempre a respeito daquilo. E segundo, com prática. Vai escrever qualquer texto, vai escrever um WhatsApp para o seu chefe, vai escrever um e-mail. Pense nas 3 perguntas. Quem é meu interlocutor? O que eu quero fazê-lo sentir? Quais são as melhores palavras para isso? Qual é a melhor estratégia para isso? Qual é o melhor tipo de pontuação? Qual é o melhor tipo de paragrafação? Quais são as melhores palavras em termos de precisão? Eu preciso escolher as palavras que vão na alma da pessoa, aquelas palavras que vão dizer exatamente a síntese daquilo em que eu acredito, para não ficar assim uma encheção de linguiça, sabe? Como é a maioria dos textos que a gente vê por aí, infelizmente. Bom, meus queridos, se vocês me acompanharam até aqui, vocês já perceberam uma coisa fundamental, que é: escrever bem é escrever com consciência. É você dirigir a pena, você dirige a caneta, você não é refém da caneta, digamos assim. E você não escreve simplesmente para preencher espaço, mas você escreve porque tem algo a dizer e sabe o melhor jeito de dizer aquela mensagem que você quer transmitir. Percebe? Para isso você precisa de técnica. Você precisa de conhecimento a respeito da sua língua. Conhecimento a respeito de como obter o máximo possível de clareza numa mensagem. Precisão. Você precisa obter senso estético. Saber olhar para um texto e falar assim: isso aqui não está bom por causa disso, disso, disso. Eu vou melhorar fazendo assim, assim, assim. E aí você conhece essas engrenagens por trás e vai despertando essa sensibilidade estilística, essa sensibilidade gramatical. É claro que para isso você precisa conhecer pontuação, acentuação, ortografia, paragrafação. Você precisa ter noção de coesão, de coerência. Dito com outras palavras, você precisa ter direção. Você precisa saber pegar a rédea da pena, digamos assim, né? A rédea deste cavalo que é a sua pena, e guiar por onde você quer exatamente, tomar aí este caminho que você quer. Por isso que o passo natural, pessoal, é conversar com alguém que consegue mostrar para você esse caminho. E qual é o meu objetivo aqui neste momento, né? A partir deste momento da nossa aula? É dizer para você que este caminho existe. Quando eu criei o meu curso, o Texto Irresistível, eu o criei justamente para isso. Porque eu queria mostrar esse caminho para as pessoas que querem escrever muito bem, mas elas querem escrever bem qualquer tipo de texto. Porque veja você, como eu mostrei aqui hoje, as engrenagens para você escrever bem um texto profundo a respeito da maternidade são mais ou menos as mesmas engrenagens para você escrever a venda de uma calça de ginástica.
que são as mesmas engrenagens para você escrever um e-mail para o seu chefe, para você escrever um WhatsApp para o seu cliente. E que engrenagens são essas? É assim que eu divido o meu curso Texto Irresistível. A primeira parte dele trabalha as qualidades de um bom texto. Quais são essas qualidades? Coerência, coesão, precisão, objetividade, concisão, como escrever de maneira objetiva, clara, concisa, não ficar desperdiçando palavras, como escolher a melhor palavra, como pensar a respeito daquela melhor palavra, ampliando ali o seu vocabulário, trazendo as palavras que são mais objetivas, mais claras, mais luminosas, mais precisas dentro daquele contexto. Então, essa primeira parte do curso são as qualidades de um bom texto. E a segunda parte do curso é aquela da qual não dá para fugir, embora as pessoas queiram fugir, mas não é possível fugir, que é o domínio da norma padrão do seu idioma. Você precisa conhecer pontuação, reforma ortográfica, paragrafação. Você precisa dominar essa pontuação que foge do trivial, como eu mostrei aqui, 2 pontos, travessão, ponto e vírgula, parênteses. E é interessante, até falando aqui sobre pontuação, esse tempo atrás eu argumentando isso com uma moça, e ela falando assim, não, mas eu passo tudo no chat GPT. Me deu uma tristeza. Porque eu pensei, gente, o chat GPT é uma ferramenta, mas a inteligência tem que ser sua. A inteligência que guia o prompt do chat GPT precisa ser sua. E o chat GPT faz muita coisa ruim. Mesmo você fazendo bons prompts, e para isso você já precisa dominar a linguagem, só para fazer o prompt, mesmo você fazendo bons prompts, é muito comum que ele produza textos forçados, textos genéricos, textos bobos, textos contraditórios. Eu andei mostrando muito isso no meu Instagram recentemente. O Instagram criando umas frases assim que você fala, gente, mas isso aqui tá errado. Essa afirmação simplesmente está errada, ela não faz sentido nenhum. Aqui, eu até peguei uns exemplos do chat GPT, eu não ia fazer isso não, mas falei, nossa, são exemplos tão ilustrativos que eu faço questão de levar. O chat GPT escreveu isso aqui, ó. Narrar bem não é luxo, mas sobrevivência espiritual. Cada palavra é um tijolo colocado neste véu que separa e ao mesmo tempo une o mundo interior ao exterior. Não, gente, cada palavra é um tijolo, imagina essa metáfora, colocada neste véu. Qual o sentido de colocar um tijolo num véu? Isso aqui é o chat GPT, tentando ser profundo, tá vendo? Muitas vezes ele consegue, mas perceber essa nuance depende de você. Olha outro exemplo aqui, isso tudo foi recentemente, tá? Afinal, a verdadeira autoridade não está no que dizem sobre você, mas em como você diz o que tem a dizer. Parece uma frase potente, né? Agora para e pensa. A verdadeira autoridade não está no que dizem sobre você? Mas lógico que está no que dizem sobre você. A autoridade é o outro reconhecer em você uma voz em que ele pode confiar. Mas isso vem do outro. Como que eu digo que a autoridade não está no que dizem sobre você? Claro que está. Mas em como você diz o que tem a dizer. Em como você diz o que tem a dizer? Ué, e se eu disser uma coisa absurda e mentirosa, mas eu disser isso bem? É o como. Então, como eu digo é o que me dá autoridade? Não faz sentido isso. Consegue perceber? O que os outros dizem sobre mim tem tudo a ver com a minha autoridade. Mas o que eu digo, o como também, mas o que eu digo também é importante. Se eu estiver falando um monte de abobrinha, mas de um jeito muito lindo, muito iluminado, bom, não serve. Para eu ter autoridade, eu preciso estar falando uma coisa certa, uma coisa boa, né? Pelo menos assim, eu vou ter uma boa autoridade. E da melhor forma possível, da maneira mais portentosa. Então, é claro que o como é importante, mas também o que é importante. E, sobretudo, o reconhecimento dos outros a respeito dessa autoridade. Então, note como o chat GPT muitas vezes falha. Isso é super comum, gente. Isso é super comum. Ele erra, inclusive, questões gramaticais. Por que eu estou falando isso para você, né? Pessoal, não tem para onde correr. A gente precisa dominar a nossa língua, porque a gente usa a língua o tempo inteiro para tudo. Você usa para argumentar com seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo. Você usa para construir um argumento numa rede social. Você usa para pedir um aumento para o seu chefe, para mandar um e-mail para o seu cliente, para mandar um WhatsApp. E as pessoas passam vergonha o tempo inteiro porque não sabem coisas básicas. Imagina você ter que mandar para o chat GPT uma mensagem de WhatsApp que você vai mandar para uma pessoa na correria do dia a dia. Que dependência é essa, percebe? Então, seja você o senhor das suas palavras. Seja você o senhor das possíveis construções textuais.
E esse é um dos grandes objetivos do texto irresistível. Eu falava ali na parte de gramática normativa que nós trabalhamos justamente pontuação, reforma ortográfica, nós trabalhamos regência, crase, concordância. Então, esse domínio da língua, né? Eu vou colocar esse ponto aqui por causa disso, eu vou colocar esta vírgula aqui porque aqui se trata de um vocativo, aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa e você vai aprender essa nomenclatura também de maneira natural, mais natural e mais fácil do que você imagina, porque você vai entender o motivo dessa nomenclatura. Meu objetivo ali é explicar para que você termine e fale assim, agora eu entendi como é que funciona a minha língua. O curso tem mais ou menos 20 horas, acho que 21 horas, se eu não me engano. Você tem acesso por 2 anos, tá? Essa é até uma condição que nós colocamos agora, antigamente o acesso era de 1 ano. Agora você tem acesso por 2 anos. Se você tiver dúvidas durante as aulas, você tira essas dúvidas na própria plataforma. Então, sei lá, estou lá assistindo a aula de regência. Contribuir para e contribuir com. Claro, eu fiquei com dúvida, no texto tal, essa regência está certa? A maneira como a pessoa usou a regência? Por exemplo. Então você deixa lá a dúvida. Quem vai responder a essa dúvida? Eu. Eu faço questão de responder a todas as dúvidas. É uma atividade que eu não terceirizo e você vai ver que eu demoro coisa assim de uns 10 dias no máximo para responder. Eu estou sempre revisitando essas plataformas dos meus alunos no curso para que eu possa estar sempre em contato com vocês, tá bom? Material escrito, muita atenção. Material escrito. Gente, o material escrito, eu tinha que colocar meus alunos para falar, mas enfim, como sou eu que estou fazendo aqui o evento, vou ser eu mesmo, você vai ter que acreditar em mim. Não tem material melhor no mercado. Por quê? Porque eu conheço o mercado. Eu fiz benchmarking, né? Eu dei uma olhada no mercado, eu dei uma pesquisada. O material que eu fiz ali, eu até pretendo transformá-lo em livro num futuro não muito distante. Eu preciso que os meninos cresçam um pouquinho para eu trabalhar em cima daquilo e colocar num formato mais condensado. Mas cada uma das aulas tem um material escrito completo para você imprimir e ir fazendo as suas observações. Mas tudo que eu falo na aula está no material. Então você tem tudo didaticamente organizado. Os exemplos que eu uso em aula estão no material. Você tem o material em preto e branco para que você possa imprimir e colorido, porque é mais agradável, digamos assim. Além do que, além do material escrito, você tem acesso a exercícios resolvidos. Então o que é que eu fiz? Fiz uma mega bateria de exercícios, são 2 baterias na verdade, compridas, misturando todos os assuntos, porque é assim que a gente encontra na vida, né? Você encontra um problema de crase, um problema de pontuação, um problema de reforma ortográfica. E aí eu venho com as próprias respostas para ver se você realmente internalizou aquilo ali, se você realmente pegou o conteúdo. Então, exercícios resolvidos, material completo, tira dúvidas na plataforma, acesso de 2 anos. E aí vem uma novidade que é para vocês que estão entrando agora na turma. No dia 22, agora de outubro, dá numa quarta-feira, eu vou liberar uma aula especial, uma aula bônus, sobre escrita para redes sociais. Então, nós já demos uma pincelada aqui, mencionei algumas coisas, mas eu quero ir mais especificamente na produção de escrita para redes sociais. O que é que funciona no Instagram? O que é que funciona no YouTube? O que é que funciona para você falar para as pessoas nas redes sociais? Que tipo de linguagem funciona? Será que depende do público ou não? Será que há características gerais que acompanham todos os textos nas redes sociais ou não? Será que depende do assunto ou não? Se depende, como que eu vou saber mensurar e modular a minha linguagem quando eu vou produzir textos para as redes sociais? Então, quero fazer uma aula especial para você que vai ao ar no dia 22 só sobre isso. Então, no dia 22 você vai entrar na plataforma e vai ter acesso. E agora vamos à parte da nossa oferta. Se você, meu filho, está aqui comigo, hoje é dia 15 de outubro, quarta-feira. Você está aqui comigo hoje, só hoje, just today, only today, até a meia-noite. Você tem uma mega ultra promoção, que é um preço hiper especial para o primeiro lote, com desconto de R$200. Então, só até hoje à meia-noite, você adquire o texto irresistível por R$397, com tudo isso que eu falei. A aula bônus, todo esse material, tudo que eu falei anteriormente. Acesso de 2 anos, dúvidas na plataforma, material completo, exercícios resolvidos, R$397. Quais são as condições de pagamento? É só você clicar aqui, entrar no site que você vai ver, são várias, tem possibilidade de dividir no cartão, pagar, tem 1000 possibilidades. Se você tiver alguma dúvida, inclusive, a respeito do tipo de pagamento ou do material que está ali dentro do texto irresistível, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número do meu suporte para você falar com o Maicon. O Maicon é super diligente, ele sabe tudo sobre o curso e vai responder para você por WhatsApp mesmo, de maneira bem
informal e acessível. Preço para você que não adquirir hoje, dia 15 até meia-noite, mas adquirir até dia 19. Até dia 19. Clara, perdido dia 15. Puxa vida, hoje é dia 17, então já não vai mais pagar R$ 397. Vai pagar o segundo lote, R$ 497. Ainda está bem mais barato do que o original. Então, até o dia 19, R$ 497. Putz, perdi, só estou assistindo a esta aula, já passou aí do dia 19, aí você vai para o nosso preço, que é o nosso preço normal, são R$ 597. Então, se eu fosse você, eu aproveitava hoje, dia 15, até a meia-noite, para ter esses R$ 200 de desconto. Meus queridos, espero que tenha sido útil o nosso evento. Eu o construí com muito carinho. Eu realmente quis que você tirasse proveito dessa nossa aula, independentemente de entrar no Texto Irresistível ou não. Entre aqui no site, saiba tudo sobre o curso. E eu quero terminar com um pensamento de um filósofo da língua alemão, que infelizmente tem pouquíssima coisa traduzida para a língua portuguesa, que é Karl Kraus. Karl Kraus, numa tradução livre aqui minha, ele falava que a linguagem não é a roupa do pensamento. Muitas vezes as pessoas falam da linguagem como se ela fosse a roupa do pensamento. Então você coloca uma roupa formal para ir a uma festa formal. Você já deve ter visto isso na escola, né? Quando a gente fala de adaptação da linguagem. Você coloca uma roupa informal para ir a um lugar mais informal. Ele fala, a língua não é a roupa do pensamento. A língua é o corpo do pensamento. A língua é a carne do pensamento. O nosso pensamento é feito de palavras. Então, se eu quero dominar os meus pensamentos, eu preciso dominar a palavra. Como que eu domino a palavra? Estudando a palavra, me dedicando a ela, olhando para ela, ampliando meu vocabulário, conhecendo as estruturas linguísticas, lendo bons autores, estudando língua portuguesa. Lá dentro do Texto Irresistível, você vai perceber que não é um monte de aula de gramática tipo escola, por exemplo. Não, muito pelo contrário. Eu pego textos de excelentes autores, de autores consagrados, tanto em português de Portugal, por exemplo, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, como em português brasileiro, por exemplo, Machado de Assis, Gustavo Corsão. E eu levo esses textos para dentro do curso para que nós analisemos e entendamos a engenharia por trás daqueles textos. Por que é que eles são bons? O que é que você pode fazer no seu texto que Machado de Assis fez no texto dele? Lara, mas eu nunca vou escrever como Machado de Assis. Não é isso. Machado de Assis só tem um. Mas várias das engrenagens dele você pode entender para aplicar ao seu texto. É isso que eu prometo ali dentro e é isso que eu entrego. Você vai ver. Eu espero você lá. Um beijo. Qualquer coisa é só deixar suas dúvidas aqui embaixo ou então falar com o Maicon pelo telefone do suporte, tá bom? Espero você lá no Texto Irresistível. Até!